Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um programa do Visão Consultiva. Eu sou o Guto Schneider e hoje eu tô com meu amigo Diego. Pasme você. Nós estamos fazendo esse vídeo de trás para frente. Porque deu problema na primeira gravação. E aqui eu gosto de ser transparente também, porque a galera vai falar assim, pô, mas tem um corte aqui no meio do caminho. Então, assim, a gente começou a gravar, o pessoal da produção teve um problema ali e queimou a fita. Porque aqui, nada de fita, tá? Mas a gente teve um problema no começo da gravação. Problemas técnicos. Di, obrigado por ter aceitado o convite de contar um pouquinho da sua história, um especialista em vendas, então é importante a gente falar sobre isso. Um vendedor. Especialista em vendas. Boa. Um vendedor, né? Então, a se forma apresente. como eu gosto de me colocar e de me apresentar. Prazer, pessoal. Meu nome é Diego Moreira, vendedor mesmo, de carteirinha e de corpo e alma, né? Sem vergonha de dizer, e é o que eu digo sempre, quando a gente entende o poder que as vendas têm na nossa vida e que o tempo todo a gente está se vendendo, a nossa carreira e tudo que a gente tem para alcançar deslancha, né? E falo isso assim, porque muitos vendedores passam por uma fase que eu passei, né, Guto? Uhum. Por aquela fase da crise de existência, né? Será que eu sou vendedor? E será que eu vou ser vendedor pro resto da vida? Né? Então, o que eu tenho para te dizer é seja vendedor com orgulho, faça disso o seu grande diferencial, porque o caminho, ele tende a ser muito bom para quem tem esses diferenciais. E, no mais, assim, um prazer enorme estar aqui no Visão Consultiva, batendo esse papo com você, pessoa super simpática, carismática aqui, as perguntas leves, sem ciladinha, sem né? Ali aquelas perguntas capciosas. Então, a ideia é dividir com vocês um pouquinho da minha trajetória, da minha jornada, que começou na parte de vendas, mas passou aí por diversos outros cargos dentro das vendas, né? Exato. Gestor comercial, diretor, e aí na área de vendas a gente tem muita coisa para falar. Então, é isso. O que aconteceu? A gente vai encerrar o corte aqui agora e vai começar o programa, que já foi gravado antes desse corte que a gente está fazendo agora. O pessoal da produção vai fazer um negócio bem legal ali e eu não gosto muito de firula. Então, a gente vai fazer um negócio, vai ficar bem diferente do que normalmente a gente faz. Mas eu acho que a galera vai entender o contexto. Depois a gente produz uma série de conteúdos em cima disso aqui também. Tá certo. E aquela velha sacada, no primeiro corte você tinha perguntado, né? O que você tem para ensinar. Então, assim, até para facilitar a galera do corte aí também. É que eu não sei se pegou esse pedaço. Eu gosto de ajudar, né? Então, assim, só para ajudar nessa conexão, viu, galera do corte aí, galera dos bastidores. Tô dando essa força aí também, que imprevistos acontecem, né? Faz parte aí do cotidiano de todas as empresas. E só para deixar esse gancho aí, se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só de malandragem. E é por aí que a gente começou essa história, mostrando que construir relacionamento é o caminho para que você possa vender mais, vender melhor e você fazer uma sondagem, fazer um diagnóstico bem feito do que o seu cliente precisa é o que vai te dar essa condição de você construir esse relacionamento com os seus clientes. Eu acho que começou melhor que da outra vez, inclusive. Então, maravilha. Acompanha aí o desenrolar do programa e se precisar, a gente está aí de novo, a gente faz outra vez, é só bater essa agenda aí. Combinado. Tá bom? Valeu. Valeu, Guto. Valeu. Obrigado. Tamo junto. Valeu, pessoal. Até mais. Falou. Agora continua o episódio. Então, você repete tudo o que ele falou para você mostrar para o seu cliente que você ouviu em detalhes o que ele falou e que a solução é a solução que ele precisa. Isso traz um conforto para ele, você está entendendo? Ele ouve isso soa como música nos ouvidos dele. E interfere no psicológico dele. Ele fala, pô, esse cara aqui... Ele tá prestando atenção em mim. Sim, perfeito. Né? E você não tem nada que valha mais no mundo do que um amigo que te escuta, uma pessoa que te dá ouvidos. Todo mundo quer falar hoje, né? E poucas pessoas querem ouvir. Sim. Eu acho que você construir essa jornada, né, de você... tem gente que tem medo de perguntar. Tem gente que tem medo de falar assim, pô, eu acho que eu vou estar ser muito chato de perguntar para o meu cliente as coisas. No meu caso, especificamente, que cuida da minha própria área comercial, eu faço reunião de 2 horas com o meu cliente. Né? Eu faço um bom diagnóstico, às vezes monto um projeto, já mostro para ele e falo, cara, o teu projeto vai funcionar mais ou menos nesse formato. Mas com um conjunto de perguntas.
Sim. E aí, conforme a gente vai construindo essas perguntas, dentro do bate-papo, né? Você não precisa ser chato e chegar para ele e falar assim... Deixa eu ler aqui para você o meu script, que eu tenho 15 perguntas para te fazer. E aí você começa... Não é bem assim, né? Eu acho que tem que estar preparado, mas tem que vir com... como é que você vai entender o seu cliente sem fazer pergunta? Eu acho que não tem como, né? Com certeza. Um negócio que eu acho muito legal é o quebra-gelo, né? Sabe com o quebra-gelo, né? Sim. Você inserir alguns outros assuntos no meio da venda, no meio de uma reunião, no meio de um bate-papo, para você ir quebrando aquele momento e para que você, aos poucos, você vá conhecendo melhor o teu cliente, né? Você tira aquele clima gelado ali da reunião, da apresentação de um projeto e, aos poucos, você vai deixando mais intimista, mais leve, e aí você pode ir falando, às vezes, um pouco da vida pessoal, volta para o trabalho, e só que nos momentos que você entende mais da vida pessoal dele, você consegue elaborar melhor o seu discurso para validar o teu projeto, a venda do que você estiver apresentando, né? Sim. Então, o quebra-gelo é uma outra ferramenta. Tem muita gente que conhece como rapó, Sim. né? O rapó também, o quebra-gelo, são ferramentas muito similares, muito próximas, né? Eu acho que são táticas muito boas para que... Você quer falar um pouco sobre algumas técnicas específicas dentro desse universo varejo, né? Eu sei que, para a galera que não sabe, o Diego cuida de áreas comerciais em geral. Mas entramos nesse universo varejo, vamos aprofundar nesse caso aí. Você está lá na tua loja de óculos, e aí eu cheguei, oi, tudo bom? Estou precisando de um óculos. E aí? Aí, assim, primeiro, acho que você fazer uma boa apresentação, tudo bem, qual o seu nome, você dar um bom sorriso, né? Então, tem algumas coisas ali, antes de você partir para as vendas, que são fundamentais. Assim, eu sempre comecei vamos dizer, pelo começo, né? Fiz já treinamento para muitos vendedores, então eu tenho aí, acho que mais de 3.000 vendedores capacitados em cursos, em apresentações que fiz ao longo da minha trajetória, capacitação de gerentes também. E quando a gente vai falar sobre venda, sobre o atendimento, porque veja bem, hoje a minha área de atuação, ela vai além do atendimento. Hoje, o principal serviço que eu ofereço é estruturação comercial, Guto. Então, o principal serviço que eu ofereço é ajudar empresas a estruturar o que ela tem de mais importante dentro da realidade dela, que é o departamento de vendas. Como eu te falei antes, só as vendas salvam, né? Sim. Você pode organizar, você pode ter uma ótima ideia, você pode reduzir os seus custos, mas o que paga boleto são as vendas. Sim. Então, hoje eu trabalho de uma forma mais ampla. Eu tenho uma atuação enorme na área de vendas. Eu comecei como vendedor, eu passei como consultor de vendas, eu fui consultor de campo de uma franquia. Então, eu viajei o Brasil fazendo consultoria para os franqueados dessa franquia. Depois, eu me tornei diretor de marketing e vendas. E aí, nesse momento, eu comecei a vender franquias e fazer capacitação para os franqueados, para fazer a implantação das suas lojas e também capacitação para as equipes de vendas. E, posteriormente, me tornei diretor dessa empresa, diretor-geral do grupo e fundador da minha própria marca, né? E aí, assim, então, quando a gente fala de atendimento, o atendimento ele é um braço da área de vendas, né? Uhum. Então, assim, se a gente quer falar de uma maneira estrutural, eu preciso olhar alguns outros pilares. Agora, olhando para o atendimento em específico, eu gosto de começar ali pela postura do vendedor. Uhum. A gente estava falando, né? Eu nunca gostei de deixar as equipes de vendas escoradas. Muitas vezes a sua venda, ela começa com o contato visual que o seu cliente está fazendo contigo fora da loja. A hora que ele olha para dentro da loja, a sua postura e o seu rosto já conduz e direciona e norteia como vai ser o seu atendimento. Então, na hora que o seu cliente entra na loja, o ideal é que você esteja numa postura adequada, esperando o seu cliente com um sorriso no rosto, com as mãos em postura de recebimento dos seus clientes, e que você já tenha observado
qual é o interesse do seu cliente? Porque a maioria das vezes, 80% das vezes, o seu cliente, ele entra encarando o produto que ele deseja, ou olhando para a área onde o produto dele está localizado. Então, ele já começa a te dar pistas daí. Então, essa parte inicial é fundamental, que você comece com o pé direito, que você comece com simpatia, usando uma das ferramentas mais baratas que a venda tem e pode agregar muito no teu atendimento, que é o quê? É o sorriso, né? A simpatia, o sorriso no rosto. Não custa nada para você colocar um sorrisão no rosto e começar essa venda com o pé direito. E muitas vezes o vendedor vai começar o atendimento e bota aquela cara de bunda, né? Aquele peso no atendimento. Ele coloca o peso de bater a meta antes da venda, tem, né? E aí ele já começa pesado. E aí você fazer um processo, uma abordagem inicial boa, com um sorrisão no rosto, se apresentando o seu nome, buscando saber o nome do seu cliente, né? Tratando o seu cliente pelo nome o tempo todo, é fundamental para que você tenha um início bom. E depois ali você vai passar para a parte da sondagem. Sondagem é aquela fase da venda que ela acontece logo no começo e ela se replica o tempo todo. O tempo todo o vendedor ele faz uma sondagem e depois ele valida essa sondagem para ele ir afunilando. É um processo de funil mesmo, onde ele vai cada vez entendendo melhor quais são os desejos do cliente dele. Então, você começa fazendo uma boa sondagem, com perguntas abertas, como a gente tinha falado anteriormente, dá oportunidade para o seu cliente falar. O grande vendedor, ele instiga o cliente a falar, e ouve bem, ouve com atenção. Não pode presumir também, é verdade. Não dá, né? Você já perdeu a venda. Você presumir que o cliente não quer comprar ou que ele não tem condição de comprar, né? Ou até presumir que ele quer uma coisa específica. Também. Porque tem gente que o cara entra na loja e fala e o cara tava de olho em alguma coisa e fala assim, tudo bom, você quer comprar uma garrafa? Não, era só o que tava na minha frente. Às vezes o cara tá procurando outra coisa. Exato. E aí, isso, eu acho que a fase de sondagem ajuda, né? Você... Nesse caminho, isso que eu ouvi uma história engraçada, cara. Assim, como eu te falei, eu fui consultor de franquias, né? Consultor de campo de uma franqueadora. Então, eu rodava o Brasil... fazendo um diagnóstico de como estava o atendimento daquele franqueado da rede, para dizer para o franqueador como que estava a operação, se o atendimento estava bom, se a loja estava organizada, e né, era uma parte do trabalho que eu fazia, e viajei muito esse Brasil fazendo isso. Muitas vezes eu chegava nas lojas e o cliente não sabia quem era eu dentro do processo, e eu fazia um cliente oculto ali com ele. Né? E às vezes eu chegava ali, cara, e era engraçado, assim, essa coisa, o vendedor, o problema de alguns vendedores é que eles tentam adivinhar, né? Então, eles tentam a loteria. Não é mais fácil você perguntar do que você tentar jogar na Mega Sena. Tudo. Imagina se tivesse alguém que pudesse te falar os números da Mega Sena. Era mais fácil você perguntar do que você apostar, né? Sim. E eu chegava ali na loja e o vendedor ele tentava adivinhar o que eu estava precisando. Ah, e esse aqui você gosta? Ah, e esse outro, o que você acha? Ah, e esse aqui, você achou o quê? Assim, cara, depois, quando a gente vinha fazer, depois eu me apresentava, tudo bem, meu nome é Diego, sou consultor da franquia, o povo dava um pulo, né, maior do mundo, que né, via que, nossa, deu ruim, o cara já está avaliando meu atendimento e tal, mas eu sempre fui um cara muito acessível, muito próximo, respeitoso com as pessoas, porque ninguém nasce sabendo, né? E eu tava ali... o cara às vezes nem foi treinado. O cara muitas vezes nem passou por um processo de treinamento. Às vezes o chefe dele falou assim, você gruda no teu melhor vendedor e tenta replicar o que ele fez. Exatamente. E aí você tem que fazer esse caminho de treinar a turma, né? E aí eu sempre fui muito, muito amigável com isso e sempre expliquei tudo que eu sabia, tudo que tinha à disposição de uma forma muito simpática ali com todos que queriam, porque nem todo mundo quer também. Essa também é uma grande verdade. E aí eu mostrava para eles que antes deles saírem oferecendo várias opções, é melhor você validar o que o teu cliente está buscando. Você entender quais são os desejos e as necessidades do seu cliente. E a partir daí, você começar a mostrar o que realmente ele quer. Na época da empresa de óculos, essa empresa durou 15 anos, tá? Eu dizia para os meus vendedores, você tem 5 oportunidades. Se você mostrar mais de 5 óculos, você perdeu sua venda. Por quê?
Interessante. Porque o cliente, você tem que ser direto na necessidade dele. Então, não gaste as suas fichas. Isso era para quê? Para forçar o vendedor, e olha só a verdade que isso trazia. Era para forçar o vendedor a fazer uma sondagem bem feita, Antes de apresentar. antes de apresentar qualquer solução para o cliente. Boa. Correto? Então, eu forçava ele a fazer e mostrava para ele, na prática, essa verdade. Se você mostrasse muitas opções para o seu cliente de óculos, você muito mais confundia a cabeça dele do que dava ali opções para que ele Eu pudesse vou mandar escolher. esse corte aqui para tava tendo uma reunião hoje de manhã aqui no escritório e aí uma das coisas que eu falei para minha cliente foi: você tá com muita opção. E ela chegava e blá, 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 colocava 15 opções na frente do cliente. Eu falei: você tá colocando tanta opção que você deixa ele confuso. E apesar dele ter interesse em contratar o seu serviço, falta você entender o que ele precisa, né? Cara, perfeito. O excesso de oferta, ele acaba atrapalhando também, né? E eu falava ainda mais para os vendedores. Até 5 opções, você não perde sua venda. Mas o ideal são 3. Você dá 3 opções para o seu vendedor. Se você der 3 opções, você vai estar ali num percentual muito bom, muito interessante para que você converta a tua venda. Boa. Você falou aqui, antes dessa história, e eu acho que tem duas perguntas aqui para amarrar nessa conversa. Primeira é objeção. Esse é o pavor do vendedor. E aí, como é que eu quebro objeção e não sei o quê, eu só recebo não e tal. Bom, eu provavelmente acho que a sua resposta já foi dada, porque eu vou deixar você responder, depois eu talvez dê minha opinião aqui. Mas sobre objeção, e aí? Guto, eu já te falei, né, cara, que eu já treinei mais de 3 mil vendedores e, assim, a minha área, eu sou formado em publicidade, sou pós-graduado em marketing e acho que tudo isso, assim... Por muito tempo eu te falei que eu tive uma crise existencial de estudava uma coisa e não conseguia me colocar no mercado na área do marketing porque tinha uma especialização tão grande com vendas que sempre fui direcionado para as vendas, né? E, assim, objeção sempre foi algo que me fascinava muito, porque eu entendi que você precisava lidar bem com as objeções para que você tivesse grandes resultados de vendas. Uhum. E teve um dado momento que, lendo alguns livros e, assim, no assunto de vendas, minha ficha acabou caindo e que você precisava entender com o seu cliente por que ele estava te dando essa objeção. No sentido literal da coisa. Então, muitas vezes, você estava apresentando para o teu cliente um óculos quadrado discreto, um quadrado preto, como ele estava buscando, discreto. E você mostrava aquela solução e o cliente falava, não gostei. E aí você simplesmente voltava o óculos para o display e tentava a sorte de novo. Né? Porque essa é a realidade. A maioria das pessoas tentam esse caminho. O cliente fala, não gostou, fala, tudo bem, deixa eu buscar uma outra opção. Que é até meio óbvio, né? Falar assim, vou procurar então outra opção. Vou buscar outra opção. Mas antes disso, cara, eu acho que é importante você entender. E aí a gente falou que a sondagem, esse processo da sondagem, ele é um funil, correto? Ele vai e volta e tal. E quanto mais informações você tiver do seu cliente, melhor para que você faça o contorno dessas objeções. Porque a grande sacada é você contornar as objeções. Sim. Né? Então, eu entendi que quando você pergunta para o cliente por que ele não gostou, você força ele a descer uma fase no funil e se força, inclusive. Porque aí, nesse momento, ele vai te falar o seguinte, vamos pegar aqui um exemplo fictício aqui. Eu não gostei porque esse óculos, apesar de ser quadrado e preto, discreto, como eu estava procurando, a haste dele é de metal. E eu não estou querendo, eu não gosto do metal me tocando aqui, porque eu tenho uma gastura, que seja, qualquer que seja o argumento. E aí você, nesse momento, na próxima solução que você trouxer para ele, aí você vai ter que pensar se você tem uma haste de metal que não traga esse sentimento para ele, ou se você tem uma outra opção de um óculos que não tem uma haste de metal.
correto? E aí vai depender do que você tem disponível também como soluções para entregar para esse cliente. Se você tiver um óculos que não traga, que seja de metal, mas que ele tenha ali uma textura soft touch, que seja mais confortável no toque da pele, que o argumento que seja, você precisa... Opa, peraí, mas deixa eu te falar uma coisa. Esse óculos que eu estou te apresentando, ele tem essa tecnologia em específico. E aí você apresenta a tecnologia. Também tem a ver com você conhecer o produto. Tem a ver com você conhecer o produto, mas aí é o porquê do seu cliente gostar. É você não... Claro que você não vai afrontar o teu cliente. Por que tu não gostou? Como assim você não gostou, né? Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque você tem que ser simpático. Lembra que você está construindo uma relação. Então, assim... Seja genuíno na pergunta, seja genuíno na pergunta. Mas o que você não gostou? Porque eu tentei atender as suas expectativas, né? De um óculos preto, quadrado, discreto. Mas, não, eu não gostei porque a lente desse óculos é um pouco mais clara e eu gosto de lente mais escura. Aí, opa, então é mais um critério que ele está te colocando. E aos poucos ele vai descendo no funil, vai chegar uma hora que se você tiver o produto para esse cliente, se você estiver fazendo um atendimento genuíno, e se esse cliente estiver pronto para compra, porque a compra também depende do cliente estar disponível para isso. Você não vai arrancar o cartão do bolso dele e você também não vai fazer nascer crédito na conta dele, correto? Né? Tem isso, né? Sim. Às vezes o cliente está entrando e vai dar uma olhada e você vai ter que lidar com isso, você vai ter que fazer o seu melhor atendimento para quando ele estiver pronto para compra, para que ele lembre de você e retorne para comprar contigo. Mas se tudo isso der certo, aos poucos, o cliente mesmo vai se encurralando. E fala, cara, eu preciso do produto. Pô, esse vendedor aqui está buscando saber o que eu quero, o meu gosto. Está buscando me atender com o que eu preciso. Pô, por que eu não vou comprar desse cara? Né? Então, eu acho que a objeção é você se aprofundar na objeção e, claro, buscar argumentos. Ora vai ser um argumento de tecnologia, ora vai ser um argumento de forma de uso, vai ser um argumento que seja, né? E tá o que você falou bem, você colocou muito bem, Guto, entender do produto. É fundamental, é crucial para que você faça ali um contorno de objeção bom. Mas eu digo sempre, tanto a conversão da venda, quanto o contorno de objeção, o fechamento da venda, ele vem dos argumentos que você constrói na sondagem. O cliente na sondagem, quando você faz uma sondagem bem feita, estruturada, o próprio cliente vai te dar ali os argumentos para que você feche essa venda, para que você contorne as objeções, para que você faça o que você precisa fazer. O segredo está ali, nos argumentos que você, nas informações que você conseguir na sondagem. Excelente. Por isso, para mim, a sondagem é a fase principal da venda. Boa. Olhando daí, saindo um pouco da esfera vendedor, olhando a esfera da cadeira que está em cima, o dono da empresa. E não só porque que faz sentido ele fazer um bom treinamento, que isso me parece meio óbvio, né? Mas como é que ele consegue identificar que a equipe dele não está precisando de um treinamento, está precisando de ajuda? Como você diria para o empresário que está assistindo a gente, ali, dono da sua lojinha, dono da sua empresa de varejo, de roupa, de calçado, de relógio, de óculos, como é que ele... Em que ponto que ele começa a identificar e como você consegue ajudar ele a identificar que fala, puta, a equipe dele não está performando bem? Legal. Assim, eu não sei se eu te comentei, Guto, eu tenho um produto que é uma mentoria, e essa mentoria ela é tete a tete mesmo, tá? E é uma troca. Eu passo alguns materiais para que o mentorado estude e eu participo desse processo de crescimento junto com o mentorado que chama o espírito comercial. Eu acredito que uma empresa que vende bem, ela tem algumas características dentro dela, estabelecida nos seus pilares, que facilita para que a sua equipe produza bem, para que a sua equipe de vendas produza bem. E como que nasceu essa mentoria Espírito Comercial, né? Quando na minha trajetória com o varejo, num dado momento eu me tornei franqueado de uma empresa. E eu atuava como franqueado dessa empresa. A minha loja era a loja de destaque de vendas. Então, assim, eu era a loja número 1
dentre todos os franqueados. E, aos poucos, esse destaque em vendas foi me trazendo oportunidades, tá? Num dado momento, uma loja foi posta à venda, porque não estava alcançando os seus resultados. Uma outra loja, não? Uma outra loja. Ok. Uma outra loja de um outro franqueado. E ali, me apresentaram a oportunidade, era praticamente 50% do investimento de uma franquia nova, porque era uma loja que estava desacreditada, o dono estava cansado, ele não estava conseguindo converter os resultados, estava praticamente tendo que botar dinheiro na loja no mês a mês, né? Não estava atendendo o seu ponto, não estava chegando, as vendas não estavam chegando no ponto de equilíbrio da loja. E assim, isso foi em 2011, eu acredito, mais ou menos. Você pode falar o tipo da empresa? Não precisa falar nomes aqui, mas... Não, foi... Se quiser falar o nome também, tá tudo bem. Não, era uma empresa no segmento de óculos mesmo. Legal. Tá? Antes de ter a minha própria marca, eu fui franqueado de uma outra marca, correto? Okay. E aí, o que aconteceu? Eu acabei, antes de comprar, eu fiz uma avaliação de mercado, onde essa loja estava posicionada, o potencial de crescimento e de vendas dessa loja, como que estava a estrutura da loja como um todo. Para você ter ideia, a loja ela tinha um ponto de equilíbrio ali de 2011, era mais ou menos 21 mil. Ela precisava faturar para pagar todas as suas contas, para zerar os seus resultados. E a loja faturava nessa altura do campeonato 16 mil, 17 mil. Uhum. Então, dava um prejuízozinho no mês a mês, variava um pouquinho, um mês ou outro, batia 20, reduzia esse prejuízo, né? E, cara, assim, parece até loucura, né? Eu resolvi pelo sim, falei, cara, eu compro a loja. E comprei a loja, com questão de 2 meses, a loja estava faturando 26 mil. E, assim, o que foi feito? Basicamente, o que eu fazia na minha outra loja. A mesma estrutura de atendimento, a mesma forma de entender a meta, de remunerar os vendedores, de fazer um treinamento inicial qualificado, de fazer um processo seletivo bem feito, de contratar pessoas que tinham a ver com o cargo, de ter uma liderança adequada na loja. Então, existem algumas ferramentas que não são ferramentas complicadas, mas elas precisam trabalharem juntas para que você tenha o ambiente comercial adequado. E aí eu chamo isso do espírito comercial adequado para que a sua empresa fature bem. E como que nasceu esse nome, espírito comercial, né? Cara, assim, quando eu comprei essa loja, estou te falando aqui, com 2 meses, estava faturando 26 mil, 27, né? Então, já tinha passado o ponto de equilíbrio e já estava me dando um bom retorno. Um retorno pequeno ali naquela altura do campeonato, porque era uma franquia pequena, né? Não era uma franquia já nacional estabelecida. E ali, cara, eu passei com essa loja 6 meses. E eu não sei por quê. Na verdade, eu lembro. Esse franqueado que me vendeu essa loja, ele tinha uma terceira loja num shopping muito bom e que ia bem, eu acredito que pelo volume de circulação de pessoas que frequentavam aquele shopping, a loja acabava faturando bem, mesmo aos trancos e barrancos. Quando ele viu que aquela loja estava faturando ali próximo dos seus 30 mil, ele quis comprar a loja de volta. Você está entendendo? E, Guto, em questão de 1 ano, eu levantei com essa loja só cerca de 150 mil reais. Porque eu vendi para ele de novo a loja. Uhum. Só que eu vendi pelo preço de tabela, do que era uma loja nova daquela franqueadora. Né? Acontece que em 3 meses, ele literalmente cagou o resultado da loja de novo. E a conversa que rolou foi... assim, o Diego faz macumba para que essas lojas vendam. Sim. E aí, quando Flávio ele falou... Augusto tem uma história parecida com essa. Como? O Flávio Augusto tem uma história o Flávio Augusto, mas a história dele... Ele fez dele... a WhatsApp, aí a galera comprou, cagou com a empresa, ele comprou de volta e pá, preço de banana, estourou, né? De volta a empresa. Exato. A minha, alguns degraus abaixo, né? Não é uma WhatsApp ainda, mas aconteceu comigo. E aí, ali, né, surgiu uma brincadeira entre as pessoas, entre os colaboradores que eram próximos
próximo a mim da macumba, né, e tal, e a gente sempre fazia essa brincadeira. E não tinha nada a ver com isso, eu sou um cara, assim, que tem as minhas crenças, mas não é... Respeito quem vá para esse caminho do espiritismo e tudo mais, mas nada a ver, não é isso, né? E aí nasceu, eu falei, cara, não é isso, não é que eu faço nada de diferente, simplesmente é porque eu dou as condições adequadas para que a equipe possa produzir bem. E em cima disso que surgiu o espírito comercial, que é a mentoria do espírito comercial, de que quando a empresa tem isso dentro dela, e tem essas ferramentas bem estabelecidas dentro da empresa, as vendas afloram sem que você tenha que fazer uma força descomunal para que você possa chegar nos seus resultados, né? Eu lembro bem, eu trabalhei como gestor comercial de uma indústria de cosméticos aqui em Brasília, tá? Em Brasília tem poucas indústrias, né? Mas tem crescido, tá? É um segmento que tem evoluído em Brasília, né? Agora tem alguns incentivos do governo, né? Tem algumas áreas industriais que, se você estiver lá, você tem incentivo fiscal, inclusive. Aí vai começar a fomentar essa galera aí. Exatamente. Então, assim, essa indústria com a eu trabalhei, cara, eu entrei lá, era uma indústria já de um porte grande, que vende para o Brasil inteiro, já com faturamento considerável. Talvez não para uma indústria do porte que ela é, né? Quando eu entrei lá, ela estava faturando por mês, eu lembro de cabeça, estava faturando por mês, era 1.180.000, mais ou menos, que estava girando o faturamento dessa indústria. Aplicando todas essas ferramentas, que não são, como eu estou te dizendo, não são ferramentas complicadas, são coisas simples, mas que precisam trabalhar em conjunto, juntas. Se você conseguir ordenar essas ferramentas, você tem um resultado grandioso. Em 4 meses de trabalho, eu entreguei um faturamento para eles de 4 milhões. Você veja, tipo, eu não troquei equipe, eu, claro, fiz um treinamento de vendas, eu coloquei alguns pilares nos seus devidos lugares, eu dei uma limpada no processo, eu melhorei a parte de prospecção de clientes, a forma como você construiu o relacionamento com os clientes. E, cara, em 4 meses a gente quase que quadruplicou o resultado. Foi um resultado tão, assim, vertiginoso, crescimento tão grande que faltou produto na indústria para que eles pudessem entregar para os clientes. Então, literalmente, eu coloquei a indústria em apuros, porque as vendas têm isso, né? Se você não estiver preparado para tudo que as vendas podem te oferecer, você pode arrebentar a sua operação, exatamente. Furar seu estoque, faltar produto, né? Pô, Diego, para a gente encerrar com chave de ouro, o que vem para 2026? Cara, vem muito trabalho, eu tô aí me preparando para lançar o espírito comercial, não nesse formato de mentoria, mas nesse formato de curso, né? Então, já fiz alguns testes, algumas validações. Para quem quiser acompanhar aí o meu perfil, é Moreira_Diego aí no Instagram. Tem ali alguns vídeos bem legais ali nesse assunto de vendas. E a gente volta aí a partir de fevereiro. Eu tenho uma viagem para fazer no final de janeiro, para recarregar um pouquinho as baterias, e a gente vem para fortalecer e para cravar raízes agora no digital, né? Então, lançar aí o espírito comercial não em forma de mentoria, mas em forma de curso. A gente vai ter uma troca grande, um canal de dúvidas, a gente vai conseguir fazer muita troca. Claro, o formato de mentoria, para quem quiser um material mais profundo, ele vai sempre estar disponível, né? Mas 2026 vai ser focado nisso, né? Hoje eu atuo como gestor, como comercial de um grupo no agronegócio, né? E é um grupo grande, com algumas operações bem estabelecidas, que está deixando de ser uma empresa familiar para ser uma empresa ainda mais profissional. Então, a gente está profissionalizando esse grupo, trazendo indicadores, trazendo processo. Isso já tem uma grande demanda do meu tempo, e a ideia é juntar todo esse conhecimento do agro, do varejo, da indústria, dos serviços, para que a gente possa trazer nesses cursos, né, que a gente está pensando aí para 2026. Excelente, excelente. Bom, você já deu vários recados, colocou inclusive redes sociais, e é para isso. A gente sempre deixa na descrição do vídeo aqui no YouTube. Cara, obrigado.
Pô, Não só só tem pela história, mas pela oportunidade de ouvir. Guto extremamente leve, super gente boa. A troca aqui foi sensacional. De boa, Só né? agradecer, pô, sensacional. Muito, muito bacana mesmo. Tem nenhuma pergunta Simpatia tricky, é pura. só pergunta de boa dentro do universo Não, que a eu pessoa tava aqui, não, vai vir alguma cilada ali, vai vir Nada, alguma nada, coisa, mas só foi uma troca justa mesmo. E, cara, assim, tô aí, porque depois, se quiser também fazer uma próxima vez, Sempre. a gente tá à disposição. Brigadão mesmo, viu? Valeu que pela agradeço. simpatia. Valeu. Obrigado, Obrigado pelo obrigado, convite. pessoal. Valeu. Valeu. Tchau. Obrigado. A gente vai ter que gravar de novo um pedacinho aqui que os meninos mandaram. Rapidão. Cortou um Sérgio, trem aqui. pedi só pra vocês regravar o começo. Começo até quando? Porque o começo pode ser até os 20 minutos, até os 2 minutos. Eu não sei até onde. Você grava. Gravou Calma. só 10 segundos. Não, calma. Não, foi do primeiro corte, calma. Tem horário amanhã, 11 horas. Vixe, amanhã eu viajo essa madrugada. Não, mas eu não consigo gravar amanhã. Esses Não, meninos só estão o te zoando. começo. Eu queria ver. Não, a parceria se apresenta ele, pede pra ele ensinar alguma coisa. E calma, deixa eu só pegar o tópico aí. Rapidão. Ele me mandou aqui, ele falou, cara, continua que depois a gente volta ao começo. Deu problema ali no sistema. Acontece. É de boa, mas talvez uns 2, 10 minutinhos aí? De boa. Mas você viu, não tem nada... Cara, é conhecimento.